Senhores, muito boa tarde. Estamos dando continuidade a esse evento, que hoje já é uma referência nacional sobre um congresso do mundo do trabalho, ou da realidade do mundo do trabalho na atualidade, com essa pujança que nós estamos presenciando e com esse modelo tão progressista, tão de vanguarda, quanto esses painéis simultâneos, o que já demonstra a nossa mudança de paradigma com relação às tradições, com relação à nossa história, com relação aos congressos anteriores em que nós ficávamos naquela mesa, não é? De frente para a plateia, toda ela nos ouvindo, e numa quantidade que muitas vezes não sabíamos da concentração e como poderia ser feito com tantas pessoas ilustres nesse momento. E esse painel para nós vai ser fantástico, por isso que eu agradeço o honroso convite de presidir esse presente painel ao lado de pessoas tão especiais, não é? Nesse momento tão importante. E o Poder Judiciário e Segurança Jurídica, realidade, desafios e perspectivas. Esse tema, para cuja discussão se reúne insígnes representantes da academia, da magistratura e da sociedade. Trata-se de um olhar para a conjuntura atual e perspectivas futuras da justiça do trabalho e do direito do trabalho para que se atinjam seus maiores objetivos, que é propiciar segurança jurídica em um processo célere, justo e equilibrado. O trabalho está no núcleo de nossa Constituição, sendo essencial para que alcancemos a tão sonhada dignidade da pessoa humana, com o necessário equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todos esses fundamentos da nossa Constituição, no artigo 1º, 3º, inciso 3º e 4º, a qual tem o objetivo, em primeiro lugar, erradicar a pobreza e promover o bem-estar de todos. É com esse propósito, com esse projeto, que nós vamos conseguir atingir o bem comum, aquele complexo de condições indispensáveis para que todo elemento do Estado possa atingir, livre e espontaneamente, enquanto ser, a sua felicidade na Terra. E para nós, os nossos insígnes juristas que irão participar desse painel, eu apenas como mediador, não é? Como estava o ministro Vantuil me dizendo, falou, é o passe, troca o passe, vai, não é? Trazendo para que todos, que a gente possa ouvi-los. E sem mais delonga, não é? Nós temos o professor, o doutor Jane Gabriel Cardoso, presidente da BMT, a doutora Gisele Pimentel, doutora Fernanda de Menezes Barbosa e o professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni. Nós vamos começar pelo doutor Jane Gabriel Cardoso, a quem convido para estar presente nesse momento, iniciar a sua manifestação. Muito obrigado, doutor Jane. Te atrapalha deixar os bagulho aqui, né? Valeu. Bem-vindo. Boa tarde a todos. O ministro Aloysio já fez a gentileza de me apresentar, mas para reforçar, então, eu sou Jane Gabriel Cardoso e desejo uma boa tarde a todos, na pessoa do ministro Aloysio. Registro que mais uma vinda, mais um retorno à Foz, gratas surpresas me recebem ao longo até do deslocamento. Tive o prazer da coincidência de, no voo, conhecer a doutora Gisele. Até brinquei num grupo do WhatsApp que foi criado entre os integrantes do painel. Eu também tive a sorte de não ter sido deselegante em nenhum momento, porque senão depois poderia chegar aqui e ter uma surpresa negativa. E uma outra questão, que eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que participaria do painel, é que eu
comecei a estudar processo civil pelos livros do professor Marinoni, que na época até, se eu não me engano, era procurador do Estado, o juiz com quem eu trabalhava aqui em Foz. Perguntei para ele, como é que eu faço para aprender processo civil? E aí ele perguntou, que livro você tem? Eu não vou comentar o que eu tinha. E ele falou, não, compra do Marinoni, que é o caminho. Acho que deu certo, um pouquinho eu aprendi, tem muito conteúdo lá, um pouquinho eu consegui extrair. Antes de eu começar a falar alguma coisa específica sobre a palestra, eu só quero registrar aqui que eu não falo como porta-voz de ninguém, não estou representando grupo, eu estou dando a minha opinião pessoal, a minha leitura de situações, e vou trazer o que eu considero alguns dados, alguns fatos relevantes para cada um fazer a sua conclusão, a sua reflexão. Eu começo trazendo o conceito de segurança jurídica da teoria pura do direito de Kelsen, que ele elenca como sendo necessário, que seria um estado ideal que abrangeria conhecimento, confiança e calculabilidade das normas. Ou seja, a gente poder conhecer e compreender as normas. Confiar no seu conteúdo, na sua validade, na sua eficácia e conseguir calcular o impacto, as consequências, tendo certa previsibilidade das normas. Me parece que ele até estava antecipando a atual análise econômica do direito. Eu destaco como, assim, o principal destaque da segurança jurídica, me parece que é a situação de aspecto positivo para trabalhadores e para empregadores. Porque de um lado você tem o trabalhador, que ele pode confiar no judiciário quando uma tese que lhe assegura um direito vai ser a vencedora na ação, e pelo outro lado você vai ter o empregador, baseado na segurança jurídica, ele pode programar os seus investimentos, pode fazer a ampliação do seu parque fabril e até mesmo aumentar o número de vagas de emprego. Mas qual que é o detalhe dessa segurança jurídica? Ela pressupõe disciplina judiciária. E essa, vamos chamar assim, essa tal da disciplina judiciária, ela pressupõe a adoção de entendimentos do STF, do TST e do STJ, conforme o ramo do judiciário. A disciplina judiciária ela é objeto de uma resolução, número 106 do CNJ, e aqui nesse momento me parece que a gente chega no primeiro ponto de reflexão. Como é que a gente faria para harmonizar de um lado a independência funcional e a liberdade de convencimento do magistrado e do outro lado a segurança jurídica e a disciplina judiciária. E eu considero oportuno falar em segurança judiciária e até em segurança jurídica nos últimos tempos, nesse momento, porque recentemente a Justiça do Trabalho voltou a ser bastante, vamos dizer assim, lembrada, comentada nos noticiários por supostamente não observar a jurisprudência do STF. E ao mesmo tempo ressurge uma antiga tese, uma vontade de extinguir com a Justiça do Trabalho. E daí eu encontrei num artigo intitulado de Uma Retórica Maçante e Desagradável, coincidentemente de autoria do ministro Aloysio Correia da Veiga, que em 2017 ele escreveu: como represália a interesses contrariados, surge a ameaça de extinção da Justiça do Trabalho. Como se a Justiça do Trabalho impedisse o encontro do progresso e do crescimento econômico do nosso país, sendo a magistratura do trabalho taxada como responsável pelo entrave ao crescimento econômico e social do Brasil. Voltando para a questão das notícias, uma que eu acredito que talvez mais tenha chamado a atenção dos doutores, seja uma que foi veiculada no portal Conjur, que ela noticia basicamente no ano de 2023, 2.566 reclamações no STF são relativas a direito ou processo do trabalho. E aí o percentual é de 54%. E se você muda a palavra-chave para pesquisa e utiliza só direito do trabalho, esse percentual sobe para 64%, então 3.055 reclamações. Eu vendo esses percentuais, eu fui atrás de contextualizar esses percentuais. E aí no relatório geral da Justiça do Trabalho,
eu constatei que em 2022 foram propostas 2.808.497 novas ações trabalhistas. Portanto, 0,09% das ações trabalhistas foram alvo de reclamações no STF. E então vamos dizer assim, vamos considerar, entre aspas, desvio padrão. A gente está trabalhando com desvio padrão inferior a 0,1%. Do outro lado, a gente vai ter uma uniformidade em 99,91% das ações, das sentenças, das decisões de justiça do trabalho. Então me parece que o que está sendo noticiado não condiz com a realidade dos números. E aí nesse momento eu volto a me valer de palavras do ministro Aloísio, quando ele disse: nada disso consta da relação dos detratores. O que se tem de concreto é uma estatística bem equilibrada em percentuais sobre os resultados. Que justiça seja feita. São judiciosos e de qualidade. Então, eu também constatei que essas críticas à justiça do trabalho, elas são cíclicas. Eu encontrei um estudo de 2013, encabeçado por uma entidade representativa de categoria econômica, entidade nacional. E nesse estudo, a conclusão foi que o TST, em alguns casos, decidia com base em súmulas cujo conteúdo supostamente traria uma interpretação da lei diversa daquela que seria a real mens legis, ou baseada em súmulas cujo entendimento não estaria seguindo o entendimento jurisprudencial já consolidado. Então, me parece que, assim, em 2013... quem não conferia segurança jurídica era o TST. Agora, em 2023, passamos a ser os juízes de primeiro grau. Voltando para o noticiário jurídico, nos dias 19 e 20 de outubro agora, de 2023, num outro portal, que é o Jota, consta a notícia a respeito das expectativas e providências que seriam tomadas brevemente para tentar unificar e pacificar a jurisprudência acerca da legalidade da terceirização e para fazer com que a Justiça do Trabalho passe a seguir o entendimento do STF nesse particular. E a impressão que eu tenho é que nessa nova fase do judiciário brasileiro, a liberdade de convicção do juiz está sendo reduzida. E para isso tem sido utilizada a tal da disciplina judiciária, que induz o julgamento do juiz, ou seja, faz com que ele, em algumas situações, até julgue de forma contrária à própria interpretação que ele, juiz, fez da lei. Ou seja, o uso da disciplina judiciária, ele até pode estar sendo considerado uma forma de se alcançar a segurança jurídica, mas está me parecendo que é uma das mais polêmicas. E esse sistema disciplinar judiciário, ele não é tão novo, apesar de não estar sendo tão discutido. Mas se a gente for analisar o CPC de 2015, lá no artigo 371, ele não possui mais a expressão livre convencimento do juiz ao analisar as provas. E existia um equivalente com tal expressão no CPC de 73, o artigo 131, e no CPC de 39, no artigo 118. E apesar de eu estar falando em CPC, é bom a gente destacar que a competência da Justiça do Trabalho ela é matéria de âmbito constitucional, está lá no artigo 114. Então, não se trata de um entendimento do magistrado ou de uma convicção. É questão constitucional. Novamente, com o intuito de tentar contextualizar essas matérias negativas acerca da justiça do trabalho, desculpa, eu considero bastante importante destacar o quanto de novidades a gente teve no mundo do mundo do trabalho. Nós tivemos o surgimento do DiscCook, do iFood, 99, Uber, Rappi, várias plataformas de prestação de serviços. E mesmo essas plataformas, elas criaram novos serviços que passaram a quase que serem cópias deles. Acredito que os doutores já tenham ouvido falar no tal do Uber de guincho, Uber de prestador de serviço. Então é uma infinidade de serviços prestados por meio de plataformas e algoritmos que são uma novidade com a qual a gente está se deparando nos últimos anos. E eu chamo a atenção disso porque não é simples, de uma forma antecipada, criar uma espécie de gabarito para dizer essa atividade ela é uma relação de emprego, essa atividade ela tem uma natureza civil, ela tem uma natureza comercial.
E é tão difícil analisar essa, vamos chamar, essa zona cinzenta, que a teoria da parasubordinação italiana é de 1973. Então a gente está há 40 anos estudando essa situação e agora a gente está com novos elementos, novas situações, talvez para enriquecer ainda mais esse estudo que não vai, me parece, se resolver tão em breve como alguns gostariam. Mas de qualquer forma, a impressão que eu tenho dessas decisões do STF é que quando se está diante de uma relação de natureza comercial ou civil, ainda que o pedido seja de reconhecimento de vínculo empregatício, o STF quer que essa ação primeiro seja analisada por um juiz de direito para analisar a legalidade ou ilegalidade desse contrato, e caso o juiz de direito então veja alguma irregularidade, os autos sejam remetidos para a Justiça do Trabalho. Tá, tudo bem, eu captei essa situação. E aí, se eu imprimir disciplina judiciária, por um outro lado, eu vou ter um processo muito menos sério. Porque quantos anos ou quantos meses essa ação vai ficar aguardando lá o julgamento do juiz de direito para ele analisar essa relação inicialmente de natureza civil ou comercial, para depois chegar no juiz do trabalho. Até porque quando o juiz de direito fala que aquela relação não é de natureza civil ou comercial, ela é nula, ela foi irregular, ele não está automaticamente dizendo que existe uma relação de emprego, porque eu tenho que analisar se existem os pressupostos. Não é vamos chamar de um instituto bifronte, que automaticamente, ao não ter uma relação, eu passo do outro lado a ter uma de emprego. Então, assim, eu não ignoro que o STF busca que cada um dos seus poderes tenha a sua atribuição preservada. Porque se o Legislativo criou uma lei autorizando uma forma de contratação diversa da de emprego ou do trabalho, eu tenho que presumir que essa lei é lícita, ela é constitucional. Senão eu estaria violando o princípio da separação dos poderes, uma presunção em sentido contrário. Afinal, a lei tem origem no poder legitimado e investido da autoridade para exercer a sua função legislativa. Ao intérprete, sem prejuízo da interpretação fundamentada, resta o cumprimento da lei que ele jurou cumprir. Então, novamente, eu compreendo a decisão do STF, mas aí eu lembro do artigo 9º da CLT, que de forma que, até onde eu estou atualizado, não foi declarado inconstitucional, e o artigo 9º prevê: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, se ele está em vigor, eu estou tendo uma vedação da análise do caso concreto aos juízes de trabalho, está tendo um crime de hermenêutica, fica essa pergunta para a reflexão dos doutores. Porque eu penso que essa gama de novas profissões, novas contratações, ela tem que ser analisada pela Justiça do Trabalho justamente com uma evolução social e econômica que é inerente a elas, e não com a função, com a figura protetiva lá de 1943. Afinal, os juízes do trabalho não estão regulando aquilo que a lei não deu espaço ou não deu autoridade para que houvesse uma regulamentação. Só que a gente tem que acenar para a sociedade, para toda a estrutura social e para todos os atores do processo, qual o caminho a seguir diante de tantas mudanças. Enfim, as estatísticas mencionadas previamente comprovam que não existe espécie de levante dos juízes do trabalho contra a segurança jurídica ou contra o STF, e tampouco eu acredito que a Justiça do Trabalho vai ser extinta. Até porque, se a gente for parar para pensar, se eu extingo a Justiça do Trabalho, para onde vão esses processos? Eles vão para a Justiça Comum, eles vão para a Justiça Federal? Para onde vão os juízes e os servidores da Justiça do Trabalho? E ainda que alguém considere que essas duas dúvidas não sejam relevantes o suficiente, o fato de eu acabar com a Justiça do Trabalho não faz com que eu termine com o litígio envolvendo capital e trabalho entre trabalhadores e tomadores da sua mão de obra. Desculpa. Então, a minha conclusão é que a gente está vivendo uma espécie de releitura da Constituição de 1988, tal qual a gente passou em 2004, quando a competência da Justiça do Trabalho ela deixou de ter o caráter subjetivo, ou seja, ações que envolviam trabalhadores e empregadores, e passou para o critério objetivo, controvérsias decorrentes de relação do trabalho. Pois, como dito pelo ministro Aloísio,
Decisões que contrariam interesses não são motivos para se pretender a extinção do órgão do qual emanam. E críticas nós sempre recebemos. E em todas as críticas com relação à sua existência, a Justiça do Trabalho sempre saiu fortalecida. Não há de ser esta crise atual que enfraquecerá a instituição. A retórica maçante com relação à extinção da Justiça do Trabalho não nos aflige, pelo contrário, nos fortalece, enriquece e nos motiva. Mais uma vez em demonstrar a nossa importância, a nossa competência e a nossa judiciosidade no exercício da jurisdição. Vamos sair, sem dúvida nenhuma, mais fortalecidos. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Como eu sabia que ia ter uma homenagem ao ministro, tentei Pois prestigiar. é, você vê, né? É isso aí. Muito obrigado. Merece. Muito obrigado, doutor Jânio Gabriel Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, juiz do trabalho, com a sua importância nesse cenário, e dizer exatamente o seguinte: estamos falando de segurança jurídica, e é preciso, como disse Sua Excelência, em primeiro lugar, restabelecer a autoridade da competência da Justiça do Trabalho. Nós tivemos, não é, desde 1946, quando vai ao Poder Judiciário elevado à Constituição Federal de 46, e a partir daí a questão do debate sobre a competência da Justiça do Trabalho, que vem se ampliando, e a emenda 45 foi clara ao estabelecer no artigo 114 o alcance do que viria a ser relações de trabalho. E não há como se desmentir o que contém a Constituição Federal, por mais de onde emana esse desmentido. É preciso, então, que haja uma reafirmação ou uma afirmação cada vez mais constante dessa nossa competência. E, acima de tudo, precisamos ter coerência e estabilidade nas nossas decisões e a força da própria solução dos conflitos, que seja, naturalmente, um aceno para a sociedade, que questões iguais sejam decididas de forma igual, para que o judiciário não fique sendo um foro onde, olha, vamos fazer uma fezinha que pode ser que ganhe. Não é? Em cada órgão colegiado, uma decisão diferente para o mesmo caso. É essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento que nós precisamos estabelecer. E nada melhor, e realmente o painel é de excelência nesse sentido, pela qualidade dos nossos painelistas. E eu chamaria a doutora Gisele Pimentel para vir participar conosco. Doutora Gisele Pimentel é diretora jurídica da Associação Brasileira de Shopping Centers. E a sua atuação é diferenciada, não é? Nós temos alguns embates com relação ao shopping center, não é? Bem interessantes nessa quadra da vida. E para não haver delonga e a gente ter mais tempo para ouvi-lo, eu passo a palavra à doutora Gisele. Muito obrigado, doutora. Obrigado, hein? Ouça o nosso embate ao palco. Que bom. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é Gisele Pimentel, como o ministro comentou, já me apresentou. Antes de dar início ao nosso tema, eu preciso compartilhar, externar com vocês que hoje eu estou muito feliz em estar aqui. Eu estou duplamente feliz, né? Que eu sou mãe e eu estava longe dos palcos, longe dos congressos, tanto no bastidor quanto no palco eu estava longe. E eu volto hoje com incentivo, acho que de todos aqui, inclusive do doutor Gianni, que veio no mesmo voo que eu, ganhei ajuda, a doutora Peduzzi, a ministra Peduzzi. Então, agradeço a todos esse incentivo, esse apoio, e estar aqui colocando um tema para a gente discutir, que eu acho muito relevante a toda a sociedade, porque ele acaba envolvendo a mãe, o direito econômico, e é uma celeuma, porque você tem decisões, teses no TST, decisões do STF, tem decisões do STJ, então nós, enquanto empreendedores, acabamos ficando um pouco confuso nesse mar de decisões. Então hoje eu trouxe um pouquinho aqui do nosso dia a dia, eu quero apresentar o meu setor, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui da segurança jurídica, realidade, desafios e perspectivas. Eu dividi em 3 tópicos, para conseguir ter um raciocínio lógico e finalizar ali com as nossas teses hoje fixadas tanto no TST quanto no STF.
Eu começo falando do... Opa, faltou um slide aqui, mas tudo bem. O meu primeiro slide, eu falava a apresentação do setor e os dados. Que eu queria mostrar hoje que a gente está presente em 244 cidades, municípios brasileiros. Estamos presentes nos 26 estados e Distrito Federal. Hoje, o que a gente considera shopping, a gente considera 624, que a gente faz uma diferença ali, tem que ter um mínimo de área locável, tem que ter uma administração central, lojas locadas e não vendidas. Então hoje, desses empreendimentos que a gente vê por aí, centros comerciais, que eu chamo de shopping center, eu tenho 624. Desses 624, 460 são nossos associados, então a gente é bem representativo. A nossa associação hoje tem 46 anos. É uma associação muito séria, a gente atua em defesa do setor, sempre baseado no diálogo, no compliance. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje vestindo o chapéu desse empreendedor que eu vim mostrar um pouquinho. E dentro da defesa do setor, que é o jurídico, e o meu time está aqui, a gente é um time bem pequeno, a doutora Gabriela e o doutor Henrico. Eu quero agradecer imensamente, porque a gente tem 466 associados, tem processos no Brasil inteiro e hoje a gente é muito reconhecido perante o nosso cliente, que é o associado, que é o shopping center. E quando você está no bastidor, você vai entender um pouquinho ali do que acontece no mundo do shopping center. O nosso setor, eu defendo o setor. Eu não sou aquela advogada que cuida da ação entre o lojista e o shopping center. Eu estou ali no preventivo, eu estou monitorando as casas legislativas e hoje, pasmem, a gente tem mais de 6 mil projetos de lei que impactam na iniciativa econômica, na liberdade econômica, como o ministro bem colocou aqui no nosso diálogo, né, na apresentação ali, que a gente precisa atingir o bem comum com base nos fundamentos. E hoje a gente defende aqui a propriedade privada, a livre iniciativa. E por isso, do monitoramento dos projetos de lei. O doutor Gianni até comentou aqui na apresentação dele, vou fazer esse recorte, que a gente parte do princípio da constitucionalidade desses projetos de lei, dessas leis. Mas, pasmem, mais de 96% ali do meu monitoramento são leis de inconstitucionalidade formal e material. O município querendo legislar sobre direito civil e, como bem diz, a Constituição Federal está aí, está para dividir quem é quem nesse cenário, quem são os atores que falam, que podem falar. E dito isso, eu acabo tendo uma demanda de ações judiciais, até que não é tão grande, que o nosso preventivo é muito bom, a gente tenta atuar de uma maneira a esclarecer para o parlamentar que tais leis interferem na iniciativa privada. Vamos ajustar, vamos fazer uma emenda aqui, porque certamente eu judicializarei isso aqui. Você está falando do meu empreendimento privado. Eu sou shopping. Embora eu seja um ambiente privado, eu tenho alma pública, eu quero o público e eu sempre estou olhando para o meu cliente sabendo o que é melhor para o shopping. Então, não há necessidade de vir uma lei, um projeto de lei interferindo na iniciativa privada. Então, por esse motivo que a gente monitora, faz todo esse preventivo no legislativo, e acaba também atuando no executivo para não deixar virar lei. Por quê? Porque senão, como ontem no discurso inaugural, o ministro comentou dos números que a CNJ divulgou, é muito processo judicial. A gente não quer judicializar. Em última instância, eu judicializo. Tanto é que raramente se vai ver o setor judicializando temas pequenos. O setor está na vanguarda, a gente sempre se atenta ao que o público quer. Então, as nossas discussões no judiciário geralmente são de cunho econômico. E o direito econômico mexe muito no bolso do empreendedor e acaba sendo uma cascata. Você acaba cascateando, vai para o lojista, vai para o consumidor e quem paga essa conta no final não fica ali. A gente rateia esse prejuízo, vamos falar assim. E voltando aqui para o nosso debate, falando ali da segurança jurídica, um olhar sobre a jurisprudência. Eu até peço licença porque eu roubei ali. A equação muda de acordo com a ótica. Eu roubei do nosso anuário. Para quem pegou a revista está ótima, quero parabenizar. Não consegui ler toda ela, mas eu acabei roubando algumas frases para colocar na minha apresentação. A equação muda de acordo com a ótica. Hoje eu tenho uma tese fixada no TST, onde o shopping é responsável ali numa relação jurídica entre empregado e o empregador e o trabalhador. E como o doutor Gianni disse, a Constituição Federal é clara em seu artigo 114.
o 114 está ali para discutir dissídios entre esses dois lados. Eu sou uma figura alheia àquele problema. A Constituição é clara, mas eu tenho hoje mais de 80 ações civis públicas com esse cunho. E estamos aí tentando analisar, entender melhor a ótica para todos. E aí, quando eu mudo a ótica, recente julgado do STJ, eu até anotei aqui o número, mas eu quis colacionar na apresentação em forma das notícias, porque essas notícias viralizam e eu acordo de manhã, sem brincadeira, no meu WhatsApp tem mais de 80 mensagens. Gisele, você viu isso? O que a Abrace vai fazer? Porque é sensacionalista, então você acaba falando, meu Deus, eu falo, calma. E nessa decisão do STJ de 12/9/23, a decisão ela tem na ementa que é relação de consumo, ponto. Você, empregador, ali está, empregado de loja estabelece relação de consumo com o shopping center. Então, eu tenho uma tese fixada no STJ, que é relação de consumo. Pisei no shopping, é relação de consumo. E, por outro lado, eu tenho a tese que eu sou obrigado a fornecer o estabelecimento com base no 389, eu sou um sobreestabelecimento. É até uma figura atípica que nós não conhecemos no direito, sobreestabelecimento, mas aí eu acabo tendo essas duas decisões que são paradigmas. Opa, numa eu tenho relação de consumo, na outra eu tenho relação de emprego. Onde que eu vou? Para que lado corremos, né? A gente quer chegar num meio termo, chegar num equilíbrio, no bem comum, né, ministro? Como o senhor bem disse, chegar num bem comum em respeito aos fundamentos. E a gente está lá, nos fundamentos ali, iniciativa privada, direito ao trabalho, a gente está todo no mesmo rol. Então, vamos equilibrar isso, já que está todo mundo no mesmo rol, o que é bom para todos. E aí eu trago ali o artigo 114, bem colocado pelo Dr. Gianni. A incompetência da Justiça do Trabalho, para o nosso caso aqui, imposições de obrigação trabalhista pela integração autônoma ilícita à cadeia produtiva do comércio, aí entra o STF. Né? Tema da repercussão geral 725, bem debatida, bem discutida. E eu tenho também a rejeição da possibilidade da substituição da obrigação das negociações coletivas do tema 1046, também de repercussão geral do STF. Então, a gente acaba entrando numa celeuma aqui, e como equilibrar isso? A gente discute as teses, hoje eu tenho a tese fixada no TST, responsabilização de shopping centers em obrigação trabalhista relativa a empregados das lojas de varejo, locatárias de espaços, tese de ampla repercussão, alcançando todos os shoppings que foram responsabilizados em face de empregados de lojas locatárias sobre a invocação da concepção de uma subordinação estrutural, ou seja, o tal do sobreestabelecimento. Eu, o famoso landlord, virei o empregador ali nessa relação alheia a qualquer instrumento meu. Eu jamais vi aquele funcionário, jamais vi aquele lojista, e a gente está aí com essa tese. E, por outro lado, a gente tem a matéria debatida no tema 725 de repercussão geral, que ele desautoriza essa impossibilidade de se desautorizar, relações interempresariais lícitas, não existindo esse denominado sobreestabelecimento. Então, você acaba tendo teses, você, por um lado, sim, queremos atender a legislação trabalhista, sim, dispomos de espaços de refeitório, há uma série de benefícios que você tenta ter dentro de um shopping, mas você é alheio àquela relação jurídica. Então, fica difícil você equilibrar esses pratos. E ainda ontem estava conversando com a desembargadora Ana Carolina, do Paraná, minha conterrânea, e a gente estava comentando sobre o trabalho da mulher. Até que ponto esse tipo de tese pode impactar na futura contratação de uma mulher? E eu falo isso como mãe. Do ponto de vista do direito econômico, até que ponto essas teses podem prejudicar o trabalho, a nossa mão de obra, enquanto mulher. Então, eu queria refletir muito nesse fórum, nesse debate republicano que a gente está aqui hoje, entender qual realmente é a tese a ser fixada, onde que é o equilíbrio que a gente vai conseguir, vai encontrar com o direito do trabalho, o empreendedor. E eu também roubei outra frase aqui da capa para nós refletir. O que trabalhadores, empreendedores e gestores vão fazer da manhã?
do amanhã, inclusive do ponto de vista do direito econômico, como serão vistas as mulheres no mercado de trabalho, eu trago essa reflexão. Trouxe as teses aqui, porque está posto, essa discussão tem mais de 10 anos já, hoje que ela está chegando no STF, a gente está com os recursos em fase de admissão. Então, é mais uma reflexão do ponto de vista como mãe e mulher, entender o quão uma tese dessa pode nos atrapalhar no mercado de trabalho. Então, eram essas pinceladas que eu queria dar e dividir com vocês. Agradeço a oportunidade e espaço. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada, ministra. Obrigado, parabéns. Legal. É bem polêmico, né? É super polêmico. Cada hora se que bom. Obrigado. Obrigado. Opa, vou pegar aqui meu... Obrigado, doutora Gisele Pimentel. Os assuntos de fato são polêmicos, na medida em que há sempre um conflito de interesses que nós precisamos cada vez mais tomarmos a história do regramento, da solução e da continuidade dessas relações que se estabelecem durante a vida, né? O shopping center, a questão mais, vamos dizer assim, instigadora, não é? O instigante, não é? A questão das creches, né? Para as mães, né? Que trabalham com os lojistas, enfim, tudo isso que já houve as decisões e tem lá todo o histórico no Tribunal Superior do Trabalho, das decisões favoráveis, contrárias, enfim, tudo isso que representa de fato a formação do precedente no país. O importante é que nós tenhamos sempre a necessidade da abertura da cognição para criar um motivo determinante, não é? A famosa ratio decidendi, não é? Para que essa abertura que nós possamos trazer do processo e com ele ter naturalmente uma visão muito mais profunda, não é? Do próprio sistema, de todas as questões que são envolvidas por ele, para trazermos uma decisão que seja justa, em tempo razoável, mas que seja, acima de tudo, eficaz, eficiente e possa realmente terminar com o conflito existente. Essa é a nossa, vamos dizer assim, grande esperança nesse mundo moderno, não é? Em que nós somos herdeiros da interpretação da norma jurídica da civil law, não é? Estamos namorando com a common law para chegar a uma visão mais profunda do processo. E para isso precisamos criar uma cultura cada vez maior nesse sentido. E que o precedente não é algo definitivo que viva para sempre. Ele naturalmente durará enquanto as situações se mantiverem e podem ser revistos toda vez que houver uma alteração na sua origem. Agora, para isso é preciso que a gente abra a cognição nesse sentido. Doutora Fernanda Menezes Barbosa, advogada da CNI, não é mesmo? Que bom tê-la aqui conosco. Eu chamaria Sua Excelência, especialista com atuação em direito do trabalho. Obrigado, doutora Fernanda Menezes Barbosa. Bem-vinda. Obrigado. Que bom. A palavra, por favor. Obrigada, ministro Aloysio, que nos honra com essa mediação. Justíssimo homenageado desse congresso. Obrigada à organização pela oportuna oportunidade de estar aqui mais uma vez. É com uma imensa alegria que eu retorno aqui a esse congresso para tentar contribuir um pouco com esse debate tão relevante, especialmente frente à qualidade dos meus colegas aqui de painel. Espero poder contribuir um pouco nesse debate. De forma preliminar, eu acho que é importante fazer um disclaimer, já que vou avançar e discordar um pouco do excelentíssimo Dr. Gianni que me antecedeu. Aqui a minha fala não há, de forma alguma, uma adição a esses protestos pela extinção da Justiça do Trabalho. Muito se reconhece o trabalho feito, inclusive pelos debates que aqui vou trazer,
há vários pontos de destaque da Justiça do Trabalho diante dos demais ramos, como, por exemplo, o foco na conciliação, a celeridade da tramitação dos processos. Mas, dito isso, em respeito absoluto à composição e à competência da Justiça do Trabalho, eu gostaria de avançar um pouco em alguns temas de segurança jurídica que são fundamentais, não só para o setor produtivo e industrial, e aqui representando a Confederação Nacional da Indústria, mas para toda a sociedade, porque o empregado também é o jurisdicionado da Justiça do Trabalho, fundamentalmente. A segurança jurídica é absolutamente multidisciplinar. E extramuros do debate jurídico, que é tão relevante e que aqui nos move na nossa profissão, existe também alguns elementos macroeconômicos, de desenvolvimento econômico, de crescimento de país, que precisam sim ser pontuados e considerados. Ainda que ultimamente algumas dessas análises têm sido um pouco demonizadas e não têm sido consideradas nesse contexto mais amplo. Então, eu gostaria de trazer aqui esse debate, esses impactos econômicos, trazendo algumas estatísticas do desempenho do Brasil e de que forma a insegurança jurídica compromete significativamente o resultado do crescimento do país, dos investimentos, do financiamento, da previsibilidade e da confiança. Sem confiança e sem previsibilidade, como os colegas que me antecederam mesmo mencionaram, o capital, seja ele daqui, nacional, seja ele internacional, ele não vem. E sem esse investimento a gente não desenvolve, não evolui, inclusive no âmbito do emprego. Quais são os elementos fundamentais da segurança jurídica, sem querer aqui chateá-los com elementos fundamentais? A clareza e publicidade das normas, as normas devem ser caras, conhecidas, para que a gente tenha clareza de qual agir e qual é a consequência daquele agir, a estabilidade do direito, não somente das normas, como também das decisões e da sua interpretação, sem impedir as necessárias evoluções que vão acontecer, especialmente no mundo que desenvolve com tanta rapidez como o de hoje, e respeito a decisões anteriores. Aqui, claro que também trazendo esse aspecto de previsibilidade, que é fundamental a essa segurança jurídica. O passado estável, a previsibilidade das regras que regem o futuro, a efetiva exigibilidade de direitos é igual a um presente dinâmico, o presente que nós desejamos. E esse passado estável, ele é bastante importante nessa conjuntura, porque nunca foi tão relevante e tão oportuna a frase que se fala que no Brasil nem o passado é certo, até o passado é incerto, porque muitas vezes nós nos vemos rediscutindo determinados temas, não que a rediscussão não seja necessária e muitas vezes fundamental, mas nos vemos rediscutindo temas que já tiveram prazo de maturação no Poder Judiciário, até mesmo mediante a Corte Constitucional. Custo Brasil. De novo, tentando trazer um pouco dessa monetização do custo da insegurança jurídica, além dos aspectos jurídicos, o quanto custa a insegurança jurídica, em quais aspectos ela de fato se opera no nosso dia a dia. Existem várias pesquisas que tentam quantificar o custo do Brasil, mas gira em torno de 1,7 trilhões de reais por ano ou 1,5 trilhões de reais por ano. E a insegurança jurídica é um elemento que compõe várias dessas vertentes, especialmente em ambientes de negócios, especialmente em pagamento de impostos na questão fiscal e na empregabilidade, ao empregar pessoas. Investimento e insegurança se repelem, como já foi inclusive mencionado aqui anteriormente. Se você vai, por exemplo, fazer um planejamento, ele vai ser sempre de médio a longo prazo. Se você vai trocar seu parque fabril, se você vai fazer novas adaptações, é preciso que você tenha uma previsibilidade mínima para que aquilo possa ser feito da forma como você se planejou, se financiou, se capitalizou para que aquilo possa acontecer. Existem outros elementos aqui do custo Brasil. Competir e ser desafiado de forma justa, que custa de 90 a 110 bilhões de reais por ano. Empregar capital humano, 310 a 360 bilhões de reais por ano. Atuar em ambiente jurídico regulatório eficaz, que também vem muito aqui nessa nossa temática, 170 a 210 bilhões de reais por ano. Honrar tributos, 270 a 310 bilhões de reais por ano. São cifras significativas que nos fazem pensar que a insegurança jurídica, para além, mas também fundamentalmente, as questões de governança e de questões processuais que mitiguem e que fortaleçam sim a cultura de precedentes, tem consequências
práticas, factuais e reais no crescimento econômico do nosso país. Na questão da competitividade, o ambiente de negócios, o Brasil hoje está na antepenúltima posição do ranking Competitividade Brasil, o que prejudica, mais uma vez, a vinda de investimentos públicos e privados. Esse ambiente hostil de investimento é resultado da falta de equilíbrio fiscal e monetário, da falta de segurança jurídica e do excesso de burocracia. Eu vou trazer assim esse quadro só para a gente ter uma visão macro de qual é a posição do Brasil nesse ranking de competitividade. Nós, na classificação geral, somos os antepenúltimos. E nossa posição só melhora significativamente, se me permitem, nós só saímos ali da rabeira quando nós falamos em educação e tecnologia e inovação. Financiamento, mão de obra, todas essas questões que dizem também respeito à segurança jurídica, nós estamos ali bem atrás de países outros que estão progredindo, crescendo e sendo cada vez mais competitivos. Nesse mundo globalizado, esse índice é muito importante, é um índice fundamental para ser acompanhado. E do ponto de vista do Poder Judiciário, falando aqui Poder Judiciário como um todo, avançando para além da Justiça do Trabalho. Quais são os diagnósticos mais evidentes que seriam os causadores ou as evidências dessa insegurança jurídica? Morosidade do Judiciário, que aqui a Justiça do Trabalho caminha significativamente melhor do que os demais ramos, como eu mesma já mencionei. Julgamentos divergentes de causas similares, que mais à frente nós vamos observar que existe na Justiça do Trabalho, em especial dentre os próprios TRTs. Mudanças constantes na interpretação de um mesmo tema, apesar de evoluções em temas já consolidados serem importantes, serem necessárias, a flutuação constante de temas que já tiveram oportunidade de amadurecimento perante o Poder Judiciário causa insegurança jurídica. E a imprevisibilidade na interpretação das leis, que é uma consequência da mudança constante de posicionamento. Entrando especificamente na Justiça do Trabalho. A recorribilidade na Justiça do Trabalho é de um percentual significativamente maior do que nos outros ramos da Justiça. Claro que nós aqui precisamos considerar especificidades do processo do trabalho que também contribuem com isso. Mas mesmo assim, a média da recorribilidade nos últimos anos é de 50%. 53% de recorribilidade interna e 42% de recorribilidade externa ao TST. Como nós vamos ver mais à frente, num estudo preliminar que eu quero apresentar para vocês, em grande parte essa recorribilidade externa se deve a essas posições divergentes dos próprios tribunais regionais do trabalho, que acabam propiciando a subida de recursos de revistas que tem como um do seu pressuposto o dissenso jurisprudencial. Diante desse contexto e diante de algumas percepções que nós, operadores do direito, tantas vezes externamos, inclusive os veículos de imprensa, a Confederação Nacional da Indústria resolveu começar um estudo de monitoramento de segurança jurídica. Era preciso que, para além dessas nossas percepções, desses nossos sentimentos, com relação a decisões divergentes ou com relação à não obediência de precedentes, obediência no sentido mais leve, a não seguir os precedentes constitucionais do Supremo, nós iniciamos uma análise qualitativa e quantitativa em parceria com o INSPER e com o IDP de decisões da Justiça do Trabalho a respeito de temas-chave para o setor industrial. Um dos temas-chave escolhido foi a terceirização. Um tema que não é novo no Judiciário Trabalhista, que teve seu regulamento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, teve decisões do Supremo e ainda sofreu algumas alterações legais supervenientes, ou seja, é um tema bastante debatido. E ainda assim, em resultados preliminares, como eu vou mostrar para vocês, foi evidenciado que a Justiça do Trabalho ainda tem a tendência de declarar a ilicitude do objeto da terceirização e a responsabilização das contratantes no contrato de terceirização. Aqui tem o descritivo dos casos judicializados, analisados e de algumas regiões. Claro que é uma primeira amostragem, é uma pesquisa que ainda vai evoluir, ainda vai crescer e o objetivo é abarcar todas as regiões, mas a princípio os resultados são preliminares, eu vou mostrar com relação à primeira região, à segunda, à terceira,
a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 9ª e a 10ª região, num total de 145 casos analisados qualitativamente. As decisões foram de fato analisadas e lidas por seres humanos. Terceirização lícita sem responsabilidade trabalhista para contratante. Qual foi o percentual dessas regiões que consideraram a terceirização lícita e que não houve responsabilidade trabalhista pela contratante? Aqui, não considerado o inadimplemento, considerado a responsabilização em decorrência do objeto do contrato. Vocês podem observar que nós temos uma flutuação bem grande entre o percentual dentre esses TRTs. Nós passamos aí de 78,9% a 0%, em um tribunal cujos casos da amostra perceberam que em nenhuma das sentenças, nenhuma das decisões analisadas, a terceirização foi considerada lícita e que em todas elas houve de alguma forma a responsabilização da empresa contratante. Essa percepção, esses dados preliminares estão no caminho de confirmar empiricamente a percepção que nós aqui já havíamos compartilhado, de que de fato existe uma insegurança jurídica e nesse caso a insegurança jurídica ela é um pouco ainda mais grave, porque ela atrai uma quebra da isonomia concorrencial, inclusive, ou seja, quem está em uma região tem tido seus contratos considerados lícitos e a empresa que porventura se aloca em outra região tem tido sistematicamente esses objetos considerados ilícitos e essa consequência não pode ser desconsiderada. Nós talvez não tenhamos esse olhar, mas na área tributária a guerra fiscal já é uma realidade que vem sendo debatida há muito tempo e acho que nesse caso isso também é um olhar relevante. Dessas decisões, 75% tiveram recurso para a segunda instância, como se observa no gráfico abaixo. E aqui vem confirmando o gráfico da recorribilidade. Nós temos ainda um outro gráfico sobre o índice de reforma dessas decisões. E apesar disso, o índice de reforma não é muito significativo. Ou seja, até talvez aqui no caso da recorribilidade externa, pelos pressupostos do recurso que podem não ter vindo a ser julgados em seu mérito. Mas de toda forma, esse panorama confirma essa insegurança, essa flutuação de entendimentos que atrai aquelas questões de crescimento econômico que eu já mencionei. E aqui, para finalizar um pouco essas minhas palavras e trazer um pouco das questões de como a gente pode avançar, de quais são os pontos de atenção. Esses pontos constam, inclusive, de uma publicação da Confederação Nacional da Indústria, que tem várias agendas propositivas de eleições e recentemente alterou seu mapa estratégico com destaque para a segurança jurídica. Minimizar a flutuação de interpretações, e aí, apesar de que nós não estamos aqui impedindo os juízes de decidir ou de julgar, seria importante que as interpretações ficassem, talvez, num nível mais próximo da semelhança, até pela questão dos precedentes, dar atenção à repercussão econômica. Eu sei que meu tempo acabou, gente, um pouquinho de paciência que eu estou terminando. Dar atenção à repercussão econômica das decisões, como eu já mencionei, não demonizar o argumento econômico, porque ele é relevante e ele vai impactar toda a sociedade, inclusive o próprio empregado. Fortalecer a cultura de precedentes, como o ministro Aloysio bem mencionou, e que acho que vamos ouvir também o professor Marinoni, que é importante que a cultura de precedentes seja fortalecida para evitar essas distorções. Não que o juiz do trabalho, ou o desembargador, ou o ministro do trabalho não tenha liberdade para julgar, para analisar no caso concreto, por exemplo, as fraudes, como o Dr. Gianni bem mencionou. As fraudes, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser julgadas. Mas será que a fraude é a regra? Ou será que ainda existe, de alguma forma, alguma resistência ou alguma forma que essa segurança não esteja sendo a mais adequada para todos, tanto para empregado quanto para empregador e até mesmo para a governança da Justiça do Trabalho? A moderação na atuação em matérias típicas de política pública, porque aqui a posição individual, a postura pessoal, ou até mesmo algumas questões de cunho político podem interferir na segurança jurídica e até no estabelecimento de precedentes, e a cautela nas regras de transição, quando se fizer necessária a revisão de jurisprudência. Compreendemos perfeitamente
que nunca antes a Justiça do Trabalho foi tão instada a se manifestar sobre temas novos, e a evolução vai chegar, ela já chegou. Mas de que forma a gente não pode tratar as batalhas já antigas como já resolvidas, como já sinalizadas, para que a gente possa, então, melhorar esse ambiente de negócios, que eu acho que o crescimento econômico, a competitividade beneficia como um todo a todos nós. Muito obrigada, desculpa por me alongar. Muito obrigado, doutora Fernanda. Cada vez mais nós estamos voltados para um tema que se torna uma tônica, né, no Poder Judiciário. Coerência e estabilidade das decisões. E essa se faz, evidentemente, pelos precedentes, pela cultura deles. E isso, naturalmente, retira algo que nós estamos acostumados há 500 anos. Né? Nós somos herdeiros de um sistema, não é, que era exatamente, até num determinado ponto, como diz o professor Marinoni, o juiz Bush do Lalois, não é? E a questão do Montesquieu com relação à tripartição dos poderes. E de fato, esse nosso crescimento para a interpretação genuína da lei, é preciso a lei, né, eu já dizia, forma uma moldura. E essa moldura, ela precisa naturalmente de uma interpretação, e essa interpretação tem que ter uma coerência, tem que ter uma estabilidade e tem que ter naturalmente um norte. E esse norte, não é para que todos possam seguir. E isso, né, evidentemente, vai demorar algum tempo. Não é? Há um jurista que disse que, aspas, há ainda grande resistência, para não dizer indiferença, a institutos do common law, como é o caso do respeito aos precedentes. Então, o nosso conferencista e painelista, que muito nos honra com a sua presença, o professor Luiz Roberto Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, perdão, pensei no Luiz Roberto Barroso, mas não foi. Mas Luiz Roberto Marinoni, que dispensa apresentação, professor da Universidade Federal do Paraná, jurista de importância nesse cenário, a quem convido para a sua apresentação. Muito obrigado, professor, bem-vindo. Maravilha. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse maravilhoso congresso. Agradeço muito ao ministro Douglas pelo convite que me fez e por ter me dado a oportunidade de aqui estar presente nesta homenagem ao ministro Aloísio. O nosso tema, como todos sabem, envolve a segurança jurídica. Eu, como professor de Direito Processual, não deveria estar aqui, obviamente, a não ser para falar alguma coisa a respeito do direito processual que pudesse colaborar com a segurança jurídica. Todos já ouviram falar e já devem ter se cansado de ouvir falar a respeito dos precedentes. É por esse motivo que eu vou tratar de algo que pressupõe a compreensão, algo que é absolutamente necessário, melhor dizendo, para se compreender o stare decisis e os precedentes obrigatórios. Na verdade, o common law é absolutamente necessário para que nós possamos trabalhar por uma simples razão. O direito comparado é imprescindível para qualquer aplicador do direito, para qualquer intérprete do direito e, sobretudo, para aqueles que se ocupam da dogmática jurídica. Quem trabalha com a dogmática não pode abrir mão do direito comparado. E, em termos de direito comparado, aquilo que nos serve é o common law. Basta lembrar da obra de Max Weber, de 1904, quando ele, relacionando o espírito do capitalismo com a ética protestante, demonstrou que a segurança jurídica era objetivada pelos países
onde a cultura protestante se acentuou, exatamente porque a calculabilidade é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. A relação que Max Weber fez entre a ética dos povos da Europa do Norte com o desenvolvimento do capitalismo é todo ele fundado na segurança jurídica. Enquanto que a religião depende da calculabilidade, da determinabilidade, das consequências, das condutas para que o sujeito possa ir para o céu, a teoria da pré-determinação dos protestantes, como fala Max Weber. Por outro lado, sem calculabilidade o capitalismo não se desenvolve e o homem não poderia, então, se realizar plenamente. Ocorre que o direito inglês não foi aquele que mais colaborou para a segurança jurídica. Na verdade, a segurança jurídica e a eficiência são características da common law estadunidense. Muito bem. Nos sistemas de civil law, voltando agora para a coisa julgada, nos sistemas de civil law, todos sabem que a coisa julgada recai apenas sobre o julgamento do pedido e não sobre as questões prévias ao julgamento do pedido. É assim porque o civil law se baseia na res judicata romana, que na verdade se preocupa apenas em garantir ao vencedor o resultado útil da decisão judicial, ou seja, o bem da vida, que depois passou a ser compreendido também como declaração, constituição e desconstituição, mas na verdade inicialmente era visto como fruto da sentença condenatória, ou seja, a entrega ao vencedor de um bem da vida deveria ser garantido pela coisa julgada. Esse é o primeiro problema da nossa coisa julgada. E o segundo é o de que a nossa coisa julgada se baseia nos valores de liberdade do direito francês, que depois influenciaram a ZPO alemã de 1876 e o Código de Processo Civil italiano de 1942. Essas duas legislações monumentais e que muito influenciaram o direito europeu são marcadas pela ideia de que o autor, por ser livre, tem o direito de marcar o espaço do seu risco ao oferecer a sua pretensão ao judiciário. E essa marca é definida pelo pedido. Em outras palavras, se o autor pede 100, alegando danos morais por um determinado fundamento, a coisa julgada só lhe impede de rediscutir os 100, mas jamais lhe impedirá de discutir o fundamento rejeitado que lhe impediu de obter os 100. Todos nós sabemos aqui que, a princípio, nós temos o direito de propor uma outra ação de indenização baseada no mesmo fundamento para reivindicar danos patrimoniais, indenização por danos patrimoniais. Como se o fundamento decidido não tivesse qualquer importância para as partes e para a própria jurisdição e, por consequência, também para as pessoas e para a economia. Esta falta de atenção aos fundamentos deriva também da teoria da coisa julgada que se fundou na res judicata romana. A teoria de Chiovenda e a teoria dos pós-chiovendianos é toda ela baseada na res judicata romana. Chiovenda expressamente disse que tudo aquilo que o juiz faz para preparar a decisão sobre o litígio é lavorológico, é algo que pouco importa para as partes e, portanto, não deve merecer a acentuação da coisa julgada material, não deve merecer a acentuação da segurança jurídica, porque a coisa julgada nada mais é do que um remédio destinado a tutelar a própria segurança jurídica.
O raciocínio que eu vendo imaginava que tudo aquilo que o juiz decidia para preparar o julgamento final era simples raciocínio lógico e, portanto, não deveria ficar invernizado pela força da coisa julgada material. No common law, as coisas se passam de forma totalmente diferente. No século XI, na Inglaterra, jamais se tinha ouvido falar de res judicata, ou de coisa julgada. Falava-se apenas, já naquela época, no direito inglês, em boa-fé objetiva e proibição do venire contra factum próprio. O que se queria dizer? Se queria dizer que, assim como ninguém pode negar aquilo que colaborou para criar, ninguém que alega, confessa ou colabora para criar a prova em um processo pode proceder de forma contrária àquilo que disse no primeiro processo, quando envolvido em nova ação diante da mesma parte com quem já litigou. É claro que nós estamos falando aqui agora de coisa julgada sobre a eventual questão prejudicial, porque se houver coisa julgada sobre o pedido, sequer há de se falar numa segunda demanda entre as mesmas partes. Só há uma segunda demanda entre as mesmas partes quando a segunda demanda alterar o pedido e se fundar na mesma causa de pedir, na mesma questão prejudicial. Mas pouco importa para nós se a questão prejudicial já foi definida, mas para eles era diferente, já desde o século XI. Na Inglaterra se entendia que, assim como, se passou a entender com o passar do tempo, digo melhor, que assim como aquele que colabora para criar uma prova não pode voltar atrás e negá-la, aquele que colabora participando do processo, viabilizando uma decisão judicial sobre uma questão prejudicial, que não é um julgamento sobre o pedido, também não pode voltar atrás sobre a resolução da questão. De modo que, se aquele com quem litiga, o autor, por exemplo, for a juízo numa segunda demanda e formular um novo pedido baseado no mesmo fundamento que já foi decidido, ele estará proibido de assim atuar pela coisa julgada sobre a questão prejudicial. Como se chama a coisa julgada sobre questão prejudicial? Na Inglaterra se falava em estoppel by records e depois em estoppel by judgments. Quando isso é transportado para o common law, se passa a falar em collateral estoppel. Collateral estoppel é o sinônimo de coisa julgada sobre questão para nós. Como a cultura americana, estadunidense, se desenvolve para dar eficiência ao serviço público, dar eficiência ao poder judiciário, dar eficiência às decisões judiciais, Richard Posner, aliás, quando desenvolve o seu Economia e Direito, demonstra que uma das características principais do common law estadunidense é a preocupação com a eficiência e a segurança jurídica. Depois dele descrever isso, ele passa a se preocupar em fundamentar isso, eticamente, e passa a dizer que a promoção da segurança jurídica pelos juízes e pelo legislador é fundamental, exatamente para que a pessoa possa sobreviver de modo livre no Estado de Direito. E para que a economia possa se desenvolver também de forma harmônica e racional. No direito americano, aliás, Posner, em um dos seus capítulos, isso é muito interessante, porque ele não é um processualista e nunca se preocupou com direito processual, mas um dos itens da obra de Posner,
sobre direito econômico, sobre direito econômico, estudo econômico do direito, é justamente um item sobre collateral estoppel, sobre coisa julgada sobre questão. Ele demonstra a importância da coisa julgada sobre questão para garantir o desenvolvimento da economia e para garantir a segurança jurídica. Bem, após as cortes americanas reafirmarem a importância da ideia de que ninguém pode voltar a discutir com o seu próprio adversário do processo anterior, com base no mesmo fundamento que já foi decidido na ação passada, o direito americano dá um salto avante para dizer, na verdade, que aquele que teve a sua pretensão rechaçada em determinado processo contra João não pode litigar a mesma questão decidida contra ninguém. Ou seja, essa é a base da class action e da ação coletiva. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos, num caso em que se discutia a nulidade de uma patente. Uma fundação de uma universidade americana já havia discutido sobre a nulidade de uma patente que reputava sua por diversas vezes. Na quarta ou quinta vez em que voltou a rediscutir contra uma determinada pessoa que pretendia fazer um certo produto, a Suprema Corte disse, não, espera aí, não é porque você está rediscutindo com outro, que não aquele com o qual você já discutiu, que você pode novamente nos obrigar a redecidir algo que nós já decidimos. Ou seja, a Suprema Corte aí reafirma o verdadeiro valor da coisa julgada. A coisa julgada não objetiva tutelar o vencedor da demanda, dando-lhe um bem da vida. A coisa julgada quer, isto sim, reafirmar a autoridade do Estado e tutelar a segurança jurídica. Se o Estado já disse que ele não tem razão, ele não pode voltar a litigar com outros tantos que estão envolvidos na mesma questão litigiosa, apenas porque esses outros são adversários com outro rosto. A coisa julgada inter partes, que é nossa, é uma coisa julgada socialmente inútil. É uma coisa julgada que diz respeito às relações privadas entre João e José. O problema é que hoje nós sabemos que as relações são plurimas, são transindividuais, como é o registro de uma patente no INPI. O registro de uma patente diz respeito a todos aqueles que podem utilizá-la, ou não, ou devem obedecê-la, né? Exatamente por isso, há de se evitar que todos aqueles que estão relacionados com a questão de direito possam voltar a decidir a questão de direito simplesmente porque não participaram do processo onde a questão já foi decidida. Ou seja, no common law se percebeu com clareza que a decisão de uma questão prejudicial não pode ser rediscutida em mais nenhum outro processo, quando, obviamente, decidida mediante contraditório pleno e de forma expressa. Ou seja, os americanos, os ingleses, compreendem o stare decisis como algo que é posterior à coisa julgada sobre questão. Nós, no civil law, nós, no Brasil, parecemos ignorar a tradição do common law, porque não queremos estudar o direito comparado de forma adequada. Embora o Brasil seja o único país do civil law que contenha a coisa julgada sobre questão. Mas ninguém desenvolve o estudo da coisa julgada sobre questão no Brasil, nem os advogados oferecem esse tema aos juízes de direito e, portanto, a jurisprudência não se forma desde 2015 acerca do tema, porque nós temos grande dificuldade de compreender
o que é a coisa julgada sobre questão. Mas está lá no artigo 503. Está claro lá que a coisa julgada, que há também coisa julgada sobre questão prejudicial. Está escrito no Código. A coisa julgada não recai mais sobre o pedido apenas. E também está escrito no Código, logo a seguir, no artigo 506, que agora a coisa julgada só não pode prejudicar terceiros. No Código de 73 estava escrito: a coisa julgada não pode nem beneficiar, nem prejudicar terceiro. Agora está escrito: a coisa julgada não pode prejudicar terceiro. Na verdade, isso é um reprise da célebre frase de Bentham, de 1827. Pasme, 1827. Bentham disse, falando sobre a prova, se é verdade, se é correto, que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão proferida em processo de que não participou, não é racional proibir alguém de ser prejudicado por uma decisão proferida em processo de que pôde participar em pleno contraditório, argumentando e provando. E isso é praticamente óbvio. Se eu quero falar em autoridade da coisa julgada, em autoridade da decisão, eu tenho que pensar a decisão como a rejeição de um direito contra alguém. Se eu já rejeitei o direito, babau, a coisa morreu. Não é porque a parte cometeu um ilícito que aflige centenas de pessoas que ela pode voltar a discutir com 99, depois de já ter perdido. O direito dela já foi rejeitado. Percebam, isso tem relação íntima com o sistema de precedentes, mas com ele não se confunde, porque a coisa julgada que se formar no TST contra alguém que ainda pode discutir com 100, 500 ou 1000, diz respeito a uma hipótese específica. A coisa julgada é uma hipótese de incidência, que impede a rediscussão. O precedente não. O precedente pode ser objeto de distinção e de revogação. Coisa julgada não se revoga nem se distingue. Coisa julgada se aplica ou não, ou ela incide ou não. O precedente pode ser objeto de distinção conforme o caso concreto, e de revogação. Essa é a distinção maior. Agora, o que nós não podemos é continuar inutilizando a coisa julgada sobre questão, imaginando que o precedente pode assumir o lugar da coisa julgada sobre questão. Ou seja, muitas vezes os tribunais hoje imaginam que podem decidir questões pontuais para impedir a repetição dos litígios. Isso é função da coisa julgada sobre questão. O precedente deve tratar de uma questão abrangente de direito, visando o seu desenvolvimento, para que ele possa ser aplicado em casos futuros diferentes. O precedente não serve para casos iguais, mas sim para casos diferentes. Nós ainda temos uma concepção tupiniquim do que o precedente obriga o juiz a não decidir. Quem obriga o juiz a não decidir é a coisa julgada, não o precedente. O juiz exerce juízo quando se confronta com o precedente e o caso, para verificar se o precedente realmente resolve a questão. Mas era isso que eu teria a dizer, tentando colaborar com uma questão nova, com um tema complexo e difícil, sabedor que sou, que a justiça do trabalho, que os juízes do trabalho e os advogados trabalhistas sempre foram aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento do direito processual e para a eficiência do processo, muito mais do que a justiça civil. Eu escrevi um livro a respeito do tema, chamado Coisa Julgada sobre Questão, quando passei um tempo na Universidade de Nova York. O livro tem esse título, e eu convido a todos a leitura do tema, para que nós possamos, então, poder desenvolver ainda mais a segurança jurídica, não só mediante os precedentes, mas também mediante a coisa julgada. Muito obrigado. Pode pegar essa, o outro copo está limpo aqui, não está direito. Ok.
Senhores, realmente não podíamos esperar outra provocação como a do professor Luiz Guilherme Marinoni sobre questão tão atual, que é naturalmente a importância dos precedentes, e não só a importância dos precedentes, como a atuação do Poder Judiciário nesse cenário em que nós temos 80 milhões de ações em andamento no Brasil e naturalmente uma litigiosidade, não é, que muitos chamam de predatória, em que nós vamos para o judiciário exatamente para tentar obter uma decisão favorável sobre um tema que nem nós mesmo temos a convicção de que estamos com a certeza absoluta. Agora, só para dizer que a Justiça do Trabalho ela tem uma característica, não é, de atualidade, que desde 1943, quando tivemos a nossa consolidação das leis do trabalho, nós tivemos consagrada a class action, não é, nos dissídios coletivos, não é, e, acima de tudo, uma visão de um precedente obrigatório que eram os pré-julgados, que nos afastamos com o tempo. Mas tomara que nós tenhamos, pelo menos, a certeza de que a atuação do Poder Judiciário tenha alguma coisa chamada de certeza, de coerência, de efetividade, para que haja a crença da sociedade na atuação do Poder Judiciário, na atuação nossa nesse cenário de vida. Eu agradeço imensamente os nossos palestrantes, o juiz Jane Gabriel Cardoso, muito obrigado, a doutora Gisele Pimentel, a doutora Fernanda de Menezes Barbosa e o professor Luiz Guilherme Marinoni. Eu fico muito feliz de poder ter participado desse painel. Muito obrigado e declaro encerrado o painel. Obrigado.